Olá, crianças do segundo ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Hoje estamos aqui para aprender um pouquinho mais. Hoje nós faremos uma revisão de um assunto que nós já vimos. E eu já volto para dizer qual é. Antes nós vamos separar o nosso material. Hoje precisaremos do caderno, do lápis grafite e do lápis de cor. Eu aguardo! Prontos então para abrir o caderno e colocar os dados de hoje? Então hoje vocês abrem o caderno e com muito capricho vocês coloquem lá a data de hoje, aula 32, revisão, o eu, a família e o ambiente de convivência e ensino religioso. Hoje tem vários dados, não é, crianças? Com capricho, devagar, eu espero.
Então vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na aula passada? Na aula passada nós terminamos o nosso assunto de alimentos sagrados. Nós concluímos que a alimentação ela é necessária para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde e também para as nossas crenças, entre outros assuntos. Ela está sempre presente na nossa vida. Conhecemos alguns alimentos sagrados proibidos, como o porco, para duas religiões, o judaísmo e o islamismo. Nós também aprendemos que os caigangues e os xiris são comunidades indígenas que não comem nenhum tipo de animal, principalmente aqueles que eles acham que já vieram ao nosso mundo como seres humanos, que já foram seres humanos. Então, eles respeitam e não se alimentam desses animais. Também estudamos que as religiões da matriz africana, os alimentos sagrados variam muito de região para região e tudo está relacionado com a entidade que vai receber a oferta. Ou seja, específicos pratos com específicos ingredientes para cada divindade. Nós ainda aprendemos sobre a alimentação sagrada que conhecemos a lenda do erva mate. Essa lenda explica um pouquinho por que é um alimento sagrado para as comunidades indígenas. E também vimos que para a religião do Vaishnavismo, todo alimento é sagrado se for oferecido para Krishna, que é a divindade dessa religião, menos os alimentos de origem animal, alho e cebola, 3 ingredientes que eles não consomem. E ainda assistimos um vídeo, o milagre do pães e peixes, alimentos sagrados para os fiéis do cristianismo. Isso mesmo. E hoje nós vamos rever um pouco uma aula que nós assistimos lá no início do ano, que fala sobre o eu, a família e o ambiente de convivência. Nossa, que nome comprido, né, professora? Isso mesmo, nós vamos lembrar a importância desses 3 elementos na nossa vida. Então vamos começar. Convivência. Que palavra diferente, o que significa? Vocês lembram o significado dessa palavra? Então, é um relacionamento entre os indivíduos que vivem em um grupo. É o relacionamento de pessoa para pessoa. Existem vários tipos de convivência. Nós vamos falar do primeiro grupo que a gente conhece, logo que a gente nasce. Vocês sabem do que eu estou falando? Quando a gente nasce, nós já nascemos inseridos num grupo. Qual seria? Vamos pensar um pouco? Qual é o primeiro grupo que você faz parte logo que nasce?
pensou em família, acertou. E pensando em família, será que existe só um tipo de família? Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu encontrei vários tipos de famílias. Na realidade, são grupos de pessoas que partilham ou que já partilharam a mesma casa. Normalmente, essas pessoas possuem relações entre si de parentesco, podem ser meus parentes, de ancestralidade, pessoas que vieram antes de mim ou até por afetividade. Eu trouxe para vocês um vídeo para entendermos um pouquinho melhor o conceito de família. Essa história ela é cantada e contada pelo professor Givanilson. Quem já viu vai lembrar e quem não viu vai ter a chance de conhecer. Acompanhe lá. E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou contar uma história, ler um livro, cantar uma música, tudo isso para falar sobre família. Vamos nessa? A história é o seguinte: existe uma família tão linda, tão linda, tão linda, que o nome dela é Família União. Um dia, um dos filhos dessa família, Pedro, chegou para o pai João e disse: "Pai, minha amiga Rita não vai ter mais família." O pai olhou para o filho e disse: "Por que você está dizendo isso?" "Porque os pais dela vão se separar." O pai: não é bem assim. "Eu vou explicar uma coisa a você, mas eu vou explicar de um jeito diferente. Vem aqui comigo." Aí levou o filho lá para o cantinho da sala, pegou um livro e leu o livro para o filho. Livro da Família, de Todd Parr. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Algumas famílias têm 2 mães ou 2 pais. Algumas famílias só têm pai ou só mãe. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Em algumas famílias, todos comem as mesmas coisas. Em algumas famílias, todos comem coisas diferentes. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias gostam de se lavar. Algumas famílias gostam de se sujar. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. Há muitas maneiras diferentes de ser uma família. Sua família é especial, independentemente do tipo que ela é. Com amor, pode. No final da história, ele percebeu que, na verdade, existem várias famílias.
Pedro ficou muito feliz em saber que, na verdade, sua amiga não vai deixar de ter família. A família dela só vai ficar um pouquinho diferente, mas todos nós temos famílias diferentes. Família grande, família pequena, família com o pai, família com a mãe, enfim, são várias possibilidades. Essa família união tem uma música que eles gostam de cantar. E aí João chegou, pegou o seu violão, que no caso meu aqui não é violão, para vocês não confundirem, aqui é o ukulele. Pegou o ukulele, por dizer assim, fica melhor, né? Pegou o ukulele, sentou com o filho na sala, juntou todo mundo e eles foram cantar a música da família União. E eu quero que vocês cantem junto com eles também. Vamos embora? Vamos participar dessa história? Assim, ó. Família União, nela todos têm um grande coração. Família União, nela todos têm um grande coração. Canta! Família União, nela todos têm um grande coração. A minha família é muito grande e unida, amor e afeto nós temos todo dia. Carinho e paz sempre a todo instante, seja pertinho daqui ou bem distante. A minha família é muito grande e unida, amor e afeto nós temos todo dia. Carinho e paz sempre a todo instante, seja pertinho daqui ou bem distante. Eu quero ouvir vocês daqui. Família União, nela todos têm um grande coração. Canta! Família União, nela todos têm um grande coração. Okay? Nela todos têm e nela todos têm um grande coração. Que legal, que divertido! Cantamos, contamos histórias, aprendemos bastante hoje. E para finalizar essa atividade, vocês irão fazer um desenho aí na folhinha de papel, bem colorido, bem bonito, da família de vocês. Beleza? Vou ficar esperando esses desenhos aí, certo? Família União, nela todos têm um grande coração. Família União, nela todos têm um grande coração. Eu gosto tanto desse vídeo, a música é tão gostosa, né? Depois a gente fica lembrando o dia inteiro dessa música. É muito bacana. Mas vocês viram quantas famílias existem? Quantos tipos de família podem ter? É muito legal, né? Fazer parte de uma, duas ou mais famílias. Bom, nesse início de aula eu quero propor para vocês a primeira atividade. Desenhe sua família e não esqueça de incluir você. Eu gostaria que vocês fizessem no caderno de vocês, depois das anotações do dia, um desenho bem bonito da sua família. E identifique quem é você nesse desenho. Combinado? Eu aguardo.
Enquanto vocês desenhavam, eu fiquei aqui pensando como é conviver com as pessoas que fazem parte da nossa vida, ou mesmo com aquelas pessoas que não fazem parte.
Como assim, professora? Agora nós vamos falar sobre as regras de convivência. Para podermos viver juntos, nós precisamos seguir regras. Além da nossa família, nós temos outros grupos de convivência e para vivermos em grupo, precisamos prestar atenção no outro. Tudo com muito respeito, muita educação. Tudo isso é muito importante para a construção de uma sociedade melhor. Vamos conhecer quais são essas regras? Eu já volto. Olá, amiguinhos! Na aula de hoje vamos falar sobre regras de convivência. Você já reparou que nos diversos espaços de convivência existem regras ou normas? Elas estão presentes em casa, na escola, no parque, no clube, entre outros lugares. Para que os ambientes de convívio sejam mais harmoniosos e livres de conflitos, é preciso que as pessoas respeitem e sigam algumas regras básicas de convivência. Observe alguns exemplos. Marina sempre procura jogar o lixo nas lixeiras do bairro. Quando não há uma lixeira por perto, ela espera até encontrar uma. Assim, contribui para manter a limpeza e a organização dos ambientes. Joana e o avô costumam passear todos os dias com o animal de estimação da família. Joana sempre se lembra de levar uma sacolinha para recolher as fezes do animal, se necessário, não sujando as ruas do bairro. Em diversos espaços, como bancos e supermercados, muitas vezes é preciso aguardar na fila para ser atendido. João não gosta muito de filas, mas espera sua vez. Júnior e a irmã gostam de tocar violão e ouvir música, mas sempre estão atentos ao volume para não incomodar os vizinhos. As pessoas do bairro e dos espaços em que você e sua família convivem costumam respeitar as regras estabelecidas? Em sua opinião, como seria a convivência entre as pessoas se não existissem as regras? Vamos refletir sobre as regras de convivência no dia a dia e até a próxima aula. Esse vídeo nos fez pensar um pouco que existem outros grupos então de convivência além da nossa família. Mas quais seriam esses grupos? Eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho como devemos agir em cada um desses grupos. Os primeiros que eu trouxe foram esses aí da telinha: o supermercado e a escola. O supermercado, vamos pensar primeiro. O supermercado é um lugar que nós frequentamos para fazer as nossas compras, né? Normalmente nós compramos alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal. E é um local que nós precisamos respeitar o espaço de outras pessoas, inclusive fazer filas. É chato fazer filas, né, crianças? Mas é necessário. Quando existem muitas pessoas, é necessário para ser organizado todos os acontecimentos e relações desse grupo, uma fila. Temos que aprender. E na escola, crianças, nossa, que saudade que nós tivemos da escola nesses tempos de pandemia, não é mesmo? Lá também nós temos que seguir regras. Vamos parar para pensar um pouquinho. O que a gente vai fazer na escola? Ah, com certeza, a gente vai estudar e com isso aprender muito, né? Mas o que mais a gente faz na escola? A gente brinca, come o lanche, nós fazemos tarefas. Inclusive, tem muitas crianças que ajudam os amigos quando terminam a tarefa primeiro. Isso é uma ação de convivência muito legal. Mas logo, logo estaremos juntos de novo, lá na escola, brincando, lanchando, estudando e aprendendo. Olha lá o que eu trouxe também. A primeira foto, um shopping. O shopping, ele é um centro comercial que possui no mesmo local diversas lojas, serviços, cinemas, teatros e vários outros espaços. É um ambiente bem grande,
aonde convivemos com várias pessoas que nós nem conhecemos. Nem todas as mesmas pessoas vão até esse lugar com o mesmo objetivo. Tem algumas pessoas que vão lá para se alimentar, outras vão lá assistir um filme no cinema, outras vão lá para comprar roupas, ou vão simplesmente para encontrar os amigos e conversar. O shopping é um espaço muito grande que nós precisamos prestar atenção em como agimos nesse local. E a lanchonete, essa segunda imagem da telinha que eu trouxe para vocês? A lanchonete é um lugar que se fabrica e vende-se lanches, sanduíches, refeições rápidas e normalmente possui um balcão. E é ali que nós vamos fazer os nossos pedidos, ou quando não tem um garçom, né? A lanchonete ela pode estar dentro de um shopping ou nas ruas da cidade. São lugares de convivência onde precisamos esperar a nossa vez de ser atendido, agradecer às pessoas que nos servem. Também temos certos comportamentos e regras para serem cumpridos na lanchonete. Olha lá outra imagem que eu trouxe para vocês, o parque. Curitiba está repleto de parque, né, crianças? Um mais legal que o outro. Quase sempre é um lugar com árvores, jardins, para passeio e também para recreação. É um lugar utilizado por várias pessoas e por isso nós devemos deixar esse lugar sempre limpo e respeitar os outros grupos que lá se encontram quando eu for com o meu. E é muito gostoso, não é mesmo? Bom, na segunda foto eu trouxe para vocês uma foto que representa a casa de amigos. É um lugar mais reservado, menor, mais aconchegante, onde quase sempre nós conhecemos todos que estão lá. Mesmo sendo um lugar de convivência menor, nós precisamos lembrar de ajudar quem nos acolhe, para que todos se divirtam e o trabalho seja dividido para não sobrecarregar ninguém e assim ser possível de se reunir novamente. Agora prestem atenção nessa imagem que eu trouxe para vocês. É um templo. Isso mesmo, é um lugar sagrado. Existem muitos lugares sagrados de convivência e também possuem regras em cada um desses lugares. O que será que a gente pode fazer num lugar sagrado? Vocês já pensaram? Bom, num lugar onde existe um objetivo sagrado, nós podemos fazer orações, nós podemos estudar o livro sagrado daquela religião, participar de cerimônias, celebrações, meditar, enfim, buscar a espiritualidade. E vocês sabiam que é direito de todos poder escolher qual lugar sagrado vai frequentar e assim a religião que irá seguir? Vocês sabem, né? Nós já falamos muito isso nas aulas de ensino religioso. Esses lugares são cheios de significados e conhecê-los nos ajuda a entender a importância desse lugar para os fiéis dessa religião. E assim nós podemos respeitá-los. Eu trouxe para vocês algumas imagens de lugares sagrados aqui da nossa cidade, aqui de Curitiba, que vocês conhecem, então vamos lembrar. Olhem lá a primeira tela. Vocês lembram dessa imagem? É a Sinagoga Beit Jacob. Isso mesmo, fica lá no bairro Bom Retiro e é frequentado pelas pessoas da religião do judaísmo. Na segunda imagem tem também um espaço que é o Templo Maior Igreja Universal do Reino de Deus. Esse espaço é bem grande, né, crianças? E ele fica na região central de Curitiba. Ele é frequentado pelos fiéis da religião cristã evangélica. E essa primeira imagem que vocês estão vendo é o templo budista Nishi Hongwanji. Vocês lembram desse espaço? Ele fica lá no bairro Uberaba. Tem alguém aí que mora nesse bairro? Ele é da religião do budismo. E a segunda foto, que vocês também já conhecem, é da aldeia urbana Cacané Porã.
Isso mesmo, ela fica lá no bairro do Campo do Santana e é uma comunidade indígena. E essa outra imagem, Terreiro Pai Maneco. Nós já falamos desse terreiro, ele é o maior terreiro do Brasil. E aonde que ele fica? Na nossa cidade, lá no bairro Santa Cândida. E quem frequenta esse lugar sagrado são os fiéis da religião da Umbanda. A segunda foto também. Aposto que várias crianças já viram e vão lembrar. Fica lá no Largo da Ordem, que é uma região central de Curitiba também. Ele é o Templo Hare Krishna Vaishnava. E agora, lembram dessas imagens? A primeira imagem é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Grande também, né, crianças? Sabe aonde que ela fica? Ela fica ali na Avenida Paraná, no bairro Tingui. E a segunda igreja, que também é muito conhecida, é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito. Essa igreja também fica lá no Largo da Ordem, numa região central de Curitiba. São lugares sagrados da matriz ocidental. E depois de conhecermos todos esses lugares, vamos aprender um pouquinho o que essas religiões, o que essas organizações pensam sobre o nosso assunto de hoje, que é a convivência. O que algumas religiões têm a dizer sobre a convivência? Nós vamos ler algumas informações sobre as religiões e vamos destacar algumas palavras para entender um pouquinho melhor como essas organizações pensam a esse respeito. Então acompanhem comigo a leitura. Os espíritas acreditam que para se ter uma boa convivência é necessário respeito, acolhida e o diálogo, porque pessoas pensam diferente uma das outras. Por meio do diálogo é possível encontrar soluções para os nossos conflitos. Então, crianças, vamos pensar um pouquinho sobre isso. A primeira palavra que eu vou destacar é acolhida. O que seria acolhida, professora? É a forma com que você recebe alguém. Nós temos que acolher as pessoas com carinho, proteção, compreensão e amor. É o que os espíritas acreditam que tornam a convivência uma relação positiva. E o respeito? Respeito é muito importante. Inclusive, é o nosso lema do ensino religioso. Quem lembra? Conhecer para respeitar. Isso mesmo. Quando temos conhecimento sobre os assuntos que estão à nossa volta, fica mais fácil entendermos os acontecimentos e assim conseguimos respeitar essas convivências. E a terceira palavrinha é o diálogo, que também é muito importante. Os espíritas acreditam que somente é possível encontrar soluções para as dificuldades que surgem entre as pessoas através do diálogo, nunca através de brigas ou discussões, mas sim conversas para que um possa entender o outro. E para a religiosidade indígena, acompanhe comigo a leitura. A religiosidade indígena é fortemente ligada ao respeito aos ancestrais e à natureza. Para ela, todas as coisas estão ligadas. Por isso, é necessário amar e respeitar todas as formas de vida e ainda mais nossos semelhantes. Quanta coisa, né? Vamos conversar um pouquinho sobre respeito aos ancestrais. O respeito aos ancestrais é uma prova da importância que os indígenas dão à tradição e ao conhecimento adquirido. Quanto mais experiência de vida possuir um integrante do grupo indígena, mais conhecimento ele tem e melhor vai transmitir as suas tradições. Nas tradições indígenas, o amor e o espírito é que une todas as pessoas. E a natureza é tudo que existe. E para eles,
Tudo é sagrado. É por isso que nós devemos viver de forma harmoniosa com a natureza e com os seres que habitam o nosso planeta. Agora nós vamos ver para a Umbanda. O que ela pensa sobre isso? Ela é estruturada pelos princípios da fraternidade, caridade e respeito ao próximo. Por isso, o que é certo para alguns é errado para outros, e não temos como determinar ou impor a verdade a ninguém. Existe uma lei do merecimento e do livre-arbítrio que é a liberdade de escolha. Nesse texto, a gente vai falar um pouquinho sobre fraternidade, que é o nome que se dá para a relação entre os irmãos numa convivência afetuosa, ou seja, de carinho. É um sentimento positivo que nós demonstramos para todas as pessoas, inclusive para aquelas que nós não conhecemos. É importante amarmos os outros, tendo assim uma convivência equilibrada e agradável entre nós. Outra palavrinha é a caridade, que é a disposição que nós temos para ajudar o próximo, auxiliar alguém que está em uma situação desfavorável, aquilo que se oferece como um favor, uma ajuda. E por fim, o respeito ao próximo também é muito importante, nós já falamos sobre isso. É muito importante que nós temos esse respeito às outras pessoas, mesmo que elas não pensem a mesma coisa que nós. Assim como nós merecemos respeito, também devemos respeitar o outro. E jamais pensar que o que eu penso é só isso que é importante ou que é correto. Vocês lembram do Dalai Lama? Ele é um líder importante da religião do budismo. E um dia ele disse: faça o bem sempre que possível. Se não puder fazer o bem, tente não fazer o mal. Assim, se fazemos o bem para os demais seres e para o ambiente, estamos cuidando do nosso próprio bem. Claro, se nós construirmos um ambiente bem bacana, bem gostoso de conviver, eu também vou estar usufruindo desse ambiente. E para o budismo, existem algumas palavrinhas que são as relações que se dão entre eles. São 4 níveis: consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com o planeta. Consigo mesmo quer dizer que nós temos que procurar respeitar o nosso próprio corpo, os nossos conhecimentos, as nossas construções internas, para que a nossa vida seja melhor e mais feliz. Com o outro nós podemos oferecer ajuda, parceria nos diversos momentos da nossa vida. E na nossa sociedade também, afinal de contas, nós fazemos parte da sociedade e se temos que nos respeitar, ela também afeta o social. Nós falamos bastante sobre isso, né? Respeitando as regras, oportunizando que o direito de todos seja preservado. E por fim, o nosso planeta, cuidando dos espaços que o planeta Terra possui para que o nosso ambiente seja agradável e possa ser compartilhado por todos. Se eu não cuidar do planeta onde eu vivo, um dia eu não vou ter onde viver, não é mesmo? Nós aprendemos muita coisa hoje, crianças. Várias regrinhas, vários lembretes que nós precisamos ter para ter uma convivência cada vez melhor. Comigo, com a minha família, com o outro. Isso é muito importante e que bom que nós pudemos revisar um pouquinho esses conceitos. Vamos para a revisão da nossa aula de hoje? Hoje relembramos sobre os significados dos alimentos sagrados, quais deles são proibidos e quais são permitidos nas diferentes religiões. Aprendemos que as famílias são diferentes e que Curitiba tem vários espaços sagrados de convivência. E também estudamos sobre o significado da palavra convivência. E com isso, crianças, eu me despeço lembrando de todas as nossas regrinhas de convivência na pandemia. Lavem bem as mãos, fiquem em casa. Mas se precisar sair, já sabem, usa máscara. Nos encontramos na próxima aula.